Muito bem, voltamos aqui no Jornal da Gazeta e agora com o quadro Fala Vereador. Ou melhor, hoje Fala Vereadora. Nós vamos conversar com a vereadora Gabriela Rodarte, ela que é do DC. É a mais jovem e para muitos também a mais polêmica vereadora aqui da capital. Vereadora, boa tarde, é um prazer recebê-la. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Jota. Fico muito feliz em estar aqui hoje. Nós também estamos muito felizes com a sua presença. Jota Sobrinho, mais uma vez, boa tarde a você. Muito bom estarmos aqui para falar do Legislativo Municipal na capital. Muito obrigado, Thiago Mendes. Boa tarde a você, telespectador, que acompanha o jornal diariamente. Nosso carinho, nossa atenção pela sua audiência. E hoje com a Gabriela Rodarte, católica, conservadora, vereadora mais jovem a ocupar o cargo, 3.476 votos. E a que menos gastou na sua eleição. Agora, é crítica das medidas arbitrárias e abusivas de governantes em relação ao Covid. Por quê, vereadora? Porque quando houve o fechamento do comércio no passado, o governador ele não escutou a classe da iniciativa privada, que sustenta o governo. Ele foi e se dirigiu por opiniões políticas que trataram a situação da população de forma arbitrária, porque quando você coloca uma imposição sem escutar os anseios da população, sem a vontade deles, é seguir uma ordem ditatorial. Ô, vereadora, a senhora é bem paga, não recebeu o primeiro salário ainda, né? Mas vai receber o primeiro salário agora, e bem paga para poder fiscalizar e fazer lei. E a senhora está incitando a desobediência a uma lei que já existe no município de não uso de máscara? Como é que é isso? Você, Thiago, é a favor do uso de máscaras? Não, eu sou a favor do bom senso, do consenso. Assim, eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, se é comprovado que é mais seguro, eu não tenho interesse em me rebelar, não. E eu Claro. fiz a pergunta à senhora, gostaria que a senhora respondesse, Claro, por eu gentileza. também sou a favor do consenso. Inclusive, essa lei ela não teve um parecer técnico antes de ser aprovada pela CCJ e também não foi apresentado sequer um estudo que tenha passado pela Comissão de Saúde. Eu sou contra a posição ditatorial. Se você é livre para escolher se você pode ou não usar máscara porque você tem bom senso, já é adulto, sabe o que fazer da sua vida sem uma posição estatal do governo. O uso de máscaras, eu, por exemplo, defendi o uso obrigatório das máscaras desde a minha campanha. E não só contra o uso obrigatório, mas qualquer coisa que seja imposta pelo governo, porque eu sou livre para decidir o que eu posso ou não fazer da minha vida. E se o governo estivesse preocupado realmente com a saúde, não teria caso de superfaturação em máscaras e nem respiradores, nem teriam desmontado lá hospitais de campanha. Então, a lei é lei, sim, mas é uma lei arbitrária, mal elaborada, que não contempla exceções. Por exemplo, não contempla que nós, ou apresentadores, estejam sem máscaras ao sair de sua residência. Porque a lei 10.545 é clara, todo e qualquer cidadão que sair de sua residência deve utilizar máscara e não contempla exceções, nem para jornalistas, nem para pessoas que trabalham com exercício físico, por exemplo, da Comurg, varredores de rua, e a OMS também é bem clara ao não recomendar o uso de máscara para pessoas que estão praticando exercício físico. Okay. Vereadora, a senhora é a favor ou contra o retorno às aulas presenciais? E aí? Olha, eu não sou uma pessoa que tem a técnica total ou verdade absoluta, mas eu busco a verdade incansavelmente. Então, a gente busca estudos, direções de organizações que estão lá pautando esse tema. A Unicef, por exemplo, ela foi clara em dizer que, durante uma pandemia, as escolas devem ser a última a fechar e a primeira a reabrir. Então, nós vemos hoje um transporte público lotado, de pessoas, são adultos, né, que utilizam o transporte público, mas não há distanciamento social e nem distribuição de álcool em gel. E a taxa de infecção, de transmissão para crianças é muito mais baixa do que para adultos. Então, se a gente voltar com responsabilidade, se utilizando a máscara, eu sou contra inclusive, mas se precisar utilizar a máscara para os professores de saúde e dar um empenho mais favorável para as crianças, porque elas precisam estar socializadas. Eu até foi perguntado ao governador Ronaldo Caiado, na comitiva que ele teve ontem, por uma jornalista que fez a pergunta, Amanda, eu acho Sim. que é a jornalista que direcionou a pergunta para ele, e ele não conseguiu responder, ele não respondeu. Como que os casos de violência doméstica, acidente doméstico, estupro, abuso infantil,
todos que suicídio, como que esses dados diminuíram durante a pandemia, sendo que todo o Brasil aumentou? Porque é mais lógico. E é verdade, tem um caso também, caso de crianças, por exemplo. Famílias que têm várias crianças que moram em um cômodo, ou 2 ou 3, ficar trancado dentro de casa o dia todo não é fácil também. E também tem a questão da imunodepressão, Sim, que você claro. precisa estar na sociedade, tomar sol, se alimentar bem. Se você ficar num estado de medo constante, de pânico, a sua imunidade abaixa, você está propício não só a pegar o Covid, também como outras doenças, porque a taxa de suicídio, inclusive, foi recorde na Itália, Espanha e em outros países. E esse excesso de tela para as crianças também, estudando virtualmente, a única Verdade. distração que tem é na tela. Há muito caso de crianças hiperativas, crianças que têm deficiências em autismo, em outras questões, não funciona. Eu acho que o pai e a mãe que está passando por isso em casa está sofrendo muito. Ainda mais nos casos que a criança fica sozinha, porque o pai e a mãe têm que sair para trabalhar e vai deixar a criança com quem? Bom, agora o governador Ronaldo Caiado ventilou essa possibilidade de uma espécie de lei seca aqui no estado. Qual a sua visão como vereadora polêmica e contrária à máscara aí em relação a essa possibilidade? Ontem, o Caiado ele conversou com várias figuras políticas, prefeitos, mas não conversou com empresários, não conversou com a iniciativa privada. Se a gente for restringir a venda de bebidas alcoólicas, por exemplo, para os bares e restaurantes, a gente tem que entrar com um projeto de lei que ajude na isenção de impostos para os mesmos, né? Porque se ele não vai ter receita, então tem que diminuir a imposição dos impostos na questão dele para ele conseguir sustentar a tua prole e a tua família e levar o dinheiro do sustento para dentro da sua família. Inclusive, a questão da bebida alcoólica, toda lei que é antinatural, ela vai dar um jeito de ser burlada. Porque a gente viu um caso lá de Minas Gerais, o Calil fechou também o comércio e proibiu, não lembro se ele fechou o comércio, parcial, e proibiu a venda de bebidas alcoólicas independente do horário. O que os comerciantes fizeram? Eles colocaram a coca em cima da mesa, pintou o copo de preto e servia cerveja para os clientes. Então, toda lei que foge à natureza do homem, que é de produzir, trabalhar, vai ter-se outra iniciativa, porque, eu volto a repetir, quem produz é a iniciativa privada e o Estado não pode interferir no comércio, no livre comércio, que já é muito abusivo e muito forte na vida deles. Como a senhora vê a situação da senhora foi eleita aí com quase 4 mil votos e a vereadora que menos gastou e que teve uma votação expressiva, aumenta a responsabilidade da senhora lá naquela casa? Aumenta. E eu de que forma? Até falei aqui, quanto mais dado, mais é cobrado. Eu peguei a relação dos votos essa semana, não lembro o dia, e eu vi a relação dos votos e falei, meu Deus do céu. Os votos que eu tive foram expressivamente de questões ideológicas, porque eu tive um alcance muito grande na internet, com a divulgação, patrocínio, e também o que me colocou na mais bem votada do partido foi justamente eu ter saído das ruas. Então foi todo um trabalho que a gente fez para conseguir essa votação. Mas a campanha que eu fiz foi pela liberdade individual, pela autonomia dos pais na educação dos filhos, contra a arbitrariedade do governo, porque Ronald Reagan já diz há muito tempo que a liberdade não nos é concedida de geração, né? Você precisa lutar por ela constantemente e entregá-la para a próxima. Então, cada época você precisa lutar pela sua liberdade. Eu sempre fui muito clara quanto a isso. Tive a ajuda expressa do candidato a prefeito, o Gustavo Gayer, que não usou dinheiro público na campanha dele. Ele teve 20 mil reais de doação. Não tem informação se ele gastou esse dinheiro em publicidade, mas temos uma prova de que você não precisa usar dos recursos públicos de uma forma tão esdrúxula, né? Rodrigo Maia, na época, lá sentou em cima do projeto e não quis direcionar o dinheiro do fundo eleitoral para a saúde. E a gente viu aí os governantes colocando a culpa no presidente do executivo, sendo que eles não se dispuseram desse dinheiro para a sua campanha política, para aqueles que mais precisam. Vereadora, você acha que nós não estamos precisando diminuir um pouco a intensidade das ideologias na política brasileira, não? Porque a gente vê os extremos, assim, são sempre perigosos, a extrema esquerda, a extrema direita, enquanto isso a população está aí ao léu, meio sendo que desgovernada. A senhora acha que menos ideologia e mais trabalho prático para a sociedade não é melhor, não? É melhor sim. Por isso que eu não fico apenas nas bandeiras ideológicas, né? Porque a gente está fazendo um trabalho, tenho lutado desde o ano passado, antes de ser impulsada, contra o aumento dos salários dos vereadores. A gente está buscando projetos para melhorar a infraestrutura, a saúde, todas essas coisas. A questão ideológica não é direita e esquerda. Eu sempre falo que é o bem contra o mal, a verdade contra a mentira e todas as coisas que levam a Cristo. Então, principalmente da esquerda, que é uma ideologia
que busca muito a justiça social, é a que mais rouba, né? Que desvia o dinheiro para os seus bens próprios. Então, a justiça social usada pela esquerda é, na verdade, a justiça social que vem pela igreja, que é a caridade, que é a virtude. Então, as pessoas que se pautam muito ideologicamente ou são para o projeto pessoal ou são para enriquecimento ilícito. Eu estou aqui defendendo uma ideologia, não só uma ideologia de esquerda, mas principalmente a verdade, que é o próprio Cristo. Hoje estamos aqui com o Fala Vereador, no Jornal do Almoço, edição do Almoço aqui na TV Gazeta. Hoje conversando com a Gabriela Rodarte, do DC, Democracia Cristã. Ontem falamos com o seu colega, né, que é o Wellington Bessa. E como que a senhora avalia essa liberdade, essa propagação? Foi criado aqui na TV Gazeta exclusivamente para o Parlamento Municipal. Como a senhora avalia? Olha, eu fico muito, muito feliz mesmo por essa iniciativa. Eu posso ser entrevistada por qualquer parte ideológica, com qualquer crítica. Eu já recebi perguntas que eu não sabia responder e hoje eu sei responder. Eu já recebi propostas de trabalho que não tinha em pauta e agora eu tenho em pauta. Então, eu sou uma dos 35 vereadores que precisa aprender, que precisa ajudar um ao outro, com pautas que eles mesmos vão trazer, né, que tem as suas bandeiras. Sim. Por exemplo, o William Veloso, que é a bandeira da mobilidade urbana, deficiências físicos, a Lucília, que é a causa animal. Então, eu quero agir como um acordo com todos os vereadores e pautar as melhores coisas para Goiânia. Então, essas coisas sendo claras por iniciativas como as de vocês, é de ser parabenizada, porque a população carece de conhecimento. E a gente viu isso, eu posso colocar minha eleição como prova, que elas acompanhavam e agora estão indo acompanhar de gabinete em gabinete. No caso que teve aumento do salário, foram pessoas lá e pedir, pelo amor de Deus, não faça isso, para cada um dos vereadores. A senhora fez um protesto lá contra esse aumento, né? Um ano passado. Foi, eu chamei a Frente Conservadora de Goiânia, que é o projeto que eu faço parte, e falei, vamos todo mundo fazer essa pressão para que haja o arquivamento. Pode ser justo aumentar o salário dos vereadores, eu não discordo deles quererem, mas o momento não é propício para isso. O momento é da gente trazer dignidade, infraestrutura, trabalhar na questão da saúde, colocar o dinheiro onde se deve. E aí o político caminha como um acordo com a população e não o contrário. Vereadora, para a gente encerrar, muita gente está falando que não vai tomar a vacina, porque tem medo, que é experimental, porque não vai ser cobaia, etc. E eu sinto na senhora um certo radicalismo, assim, em relação à pandemia. Só vai tomar a vacina ou não? Não, até porque eu estou fazendo tratamento precoce desde o começo, tomo vitamina D, trabalho na questão da minha imunidade, exercício físico. Como eu te falei, eu não usei a máscara durante esses 10 meses e eu não peguei o coronavírus. Talvez eu seja assintomática, mas eu vi casos de todo o meu redor que usavam a máscara e pegaram o Covid, por exemplo. Então, a questão da vacina é, quem quiser tomar, tome, que não seja obrigatória. Até porque nós precisamos de mais estudos, de mais tempo para testar a eficácia, mas isso diz respeito a cada indivíduo. Eu não vou me opor a ninguém que quiser tomar a vacina. E, inclusive, acredito que quantos mais tratamentos e quantos mais respostas para tratar o Covid tenhamos, melhor ainda. Mas cabe ao cidadão escolher qual o melhor que vai se aplicar à sua vida. Se a questão da multa para não uso de máscara em Goiânia funcionar, só ia ter que pegar o salário de vereadora do ano inteiro para pagar a multa, então. Eu prefiro pagar a multa do que perder a minha liberdade. Então, a lei não funciona? Uai, ou não funciona para a senhora que é vereadora? Eu te pergunto, não funciona para você que é jornalista? Não, eu uso a máscara, eu não estou usando agora porque eu estou no ambiente de trabalho aqui. Mas ela não tem exceções, é por isso que eu luto, para que tenha exceções e contemple a coerência. Porque se você não está usando, qualquer cidadão que esteja fora de sua residência também pode ter uma exceção para não usar. Em locais que as pessoas me solicitam uso, eu não tenho problema quanto a isso, eu tenho um problema de ser forçada a utilizar o acessório. Vereadora, a última pergunta também aqui, Tiago. Se me permita? Pode, rapidão, mas... Em um minuto, fala pra gente em relação aos feirantes, a senhora que defende uma bandeira extremamente importante. 20 segundos, vereador, um minuto não dá. 20 segundos para cima. Ok. Jota, essa questão é da infraestrutura e trazer a dignidade para os feirantes, principalmente na questão de estrutura dos banheiros químicos, mesmo que façam uma parceria público-privada para eles terem dignidade de fazer as suas necessidades básicas durante o trabalho. Tá certo. Conversamos com a Gabriela Rodarte, vereadora do DC. Vereadora, um presente para a senhora. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, tá? Muitíssimo obrigada, contem comigo, estarei sempre à disposição. Parabéns pela vitória, que a senhora tenha um mandato produtivo para a nossa capital. Precisamos muito de vocês, vereadores.